Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um Saúde em Movimento com o Transmontano, programa que fala da atividade física como forma de prevenção e promoção da saúde e bem-estar, sempre com o apoio do Hospital IGESP Litoral e do IMD, Medicina Diagnóstica. Hoje a gente vai conhecer o Demétrios Saraiva, associado transmontano, que tem uma linda história de transformação através da atividade física. Dá só uma olhada. Hoje, na Praia do Gonzaga, conversando com o Demétrios. Demétrios é associado transmontano há mais ou menos 5 anos e ele vai contar pra gente a história de superação que ele teve com a atividade física. Queria que você contasse um pouco de como é a sua rotina, como é que você inseriu a atividade física na sua vida e qual é a sua rotina de atividade hoje? A minha rotina, eu trabalho à noite, né? Então eu saio do trabalho e pego a minha bike, todo o meu transporte é bike e vou direto pra academia. Então é um percurso do meu trabalho até a academia, é um percurso de uns 20, 25 minutos. O seu transporte oficial é a bicicleta? É a bicicleta e isso foi... Para mim é fundamental por causa de um problema de saúde que eu tive, que estava me fazendo engordar muito. E passei pelo médico e tudo, aí o tratamento foi feito, foi tirado o problema, que era uma hérnia. Aí o médico falou assim, ó, você tem 2 caminhos. Ou faz a bariátrica, que eu te aconselho melhor, ou você faz outro, ou você segue outro caminho. Aí eu falei pro médico, não, não quero fazer bariátrica, eu quero saber qual é o outro caminho. Aí o médico falou, ó, então você vai por um caminho mais longo. É um resultado que vai demorar mais. Aí eu falei, não, pode falar. Aí tá bom, você vai mudar teu estilo de vida, você vai deixar de comer as besteiras e vai comer mais comida saudável e fazer atividade física com mais intensidade. É uma receita simples, mas que funciona, tá aí a prova, né? Muito, eu não me arrependo, tô muito feliz, me ajudou no trabalho muito melhor, eu tenho uma disposição melhor de fazer as coisas, até mesmo porque como eu tenho uma filha, eu tenho mais, nos dias que eu pego ela, eu tenho mais disposição até mesmo para brincar com ela. Porque ela tá indo para adolescência agora, então você tem que ter aquele pique. E por eu fazer essa rotina de manhã, de ir treinar de manhã, me ajudou até no sono, porque na etapa do descanso, né? Há 1 ano atrás eu tive muito problema disso. Eu tinha um sono desregulado, então eu acordava do nada. Depois de 2 horas de sono, 3 horas de sono, e eu demorava para voltar a dormir. Entendi. Aí eu fazendo isso, treinando de manhã, eu vou dormir realmente fico o quê? Umas 6, 7 horas de sono direto. E isso me ajuda muito. Então a receita é descanso na hora certa, da maneira adequada, sim, atividade física, uma sim, alimentação, por mais clichê que a gente diga, né? Atividade física e boa alimentação são os segredos da saúde, mas você é o exemplo disso, né? Que mudar a rotina, bons hábitos, boa alimentação faz a gente recuperar a saúde e garantir uma longevidade aí, né, Demétrios? Com certeza. Demétrios já está aqui com a gente, bem-vindo, muito obrigada. Quem está aqui com a gente também é a biomédica Ellen Moreira, que é gerente executiva da rede IMD, Medicina Diagnóstica. Seja muito bem-vinda, obrigada por estar aqui. Vou começar com o Demétrios. Você foi corajoso, né? Porque ao escolher o caminho da atividade física para mudar a realidade que a gente viu. Conta pra gente, Demétrios, como é que foi esse processo? Eu tive um problema sério no estômago, né? Uma hérnia que estava crescendo gradativamente e estava fazendo engordar. Aí eu fiz o tratamento e tudo, foi retirada essa hérnia, estava o tamanho de uma laranja quando foi tirado. E o
o médico falou, olha, daqui 6 meses vamos agendar uma bariátrica. Como eu já sei as consequências da bariátrica, eu falei assim, pô, não vou fazer não, qual é o outro caminho? Aí o médico meio rindo falou assim, olha, tem um caminho, só que ele é mais longo, demorado, mas consistente. Você vai cortar tudo que você gosta e ainda vai acrescentar fazer atividade física de forma constante. Porque eu já gostava de fazer atividade física, eu gostava sempre de pedalar. Aí o médico, olhando para minha cara, esperando que eu respondesse, eu fiquei meio assim, bora, mas eu não quero fazer bariátrica, eu prefiro fazer atividade física. E o que eu não posso mais comer? Aí ele foi falando, você tem que esquecer da sua vida fritura, gordura, doce, um regime alimentar pelo menos por 1 ano. Daqui 1 ano você retorna e a gente vê. Mas que legal que você teve disposição para essa mudança de hábitos, né? Sim. Porque a gente sabe que não é fácil. Não. Não é fácil, né, Ellen? Porque a gente está vendo essa disposição dele para mudar. Às vezes a pessoa não tem isso assim com ela e isso também pode ser algum problema que dá para ser identificado. Sim, com certeza. Alguns exames. Então, é muito importante o check-up, no mínimo anualmente, fazer um check-up de vitaminas, entender se tem alguma anemia, então fazer um hemograma, avaliar a parte de diabetes, colesterol, então, porque o cortisol, então, alguns exames que são importantes para saber se essa indisposição, até essa falta de energia para fazer atividade física, pode estar vindo de alguma alteração que pode ser tratada, às vezes, de forma muito fácil, com alimentação ou com uma medicação simples, por exemplo, uma vitamina D, tomar sol. Às vezes nós vamos falar, ela é preguiçosa ou ele é preguiçoso, às vezes não é isso então, né? Sim, muitas vezes tem algum problema de saúde atrás dessa indisposição. Que precisa ser identificada. Agora, Demétrios, você sente que a atividade física é uma forma de prevenção? Como que ela interfere no seu dia a dia, né, e na sua saúde hoje? Olha, hoje para mim está excelente, até mesmo por causa tenho disposição no meu trabalho, no meu dia a dia. Quando eu vou pegar minha filha, ela já está na fase de adolescência, eu acompanho ela nos passeios, assim, me dá mais energia. E isso para mim é maravilhoso. Quantos anos tem sua filha? Minha filha está com 13. Tem que estar junto, né? Tem que estar junto, tem que ter uma disposição violenta, porque ela tem energia de sobra. É isso aí. Agora, Ellen, quais são os exames, você estava comentando, né? Quais são os exames que a gente deve fazer, que seja anualmente, mas que não pode estar fora daquele check-up? Não pode. A gente precisa fazer um hemograma, avaliar se tem alguma anemia, exames para avaliar risco de diabetes, então glicemia em jejum, a hemoglobina glicada, que avalia os 3 meses como a glicemia está, né? Porque às vezes o paciente faz uma dieta no dia anterior, o exame dá normal, mas com a hemoglobina glicada a gente consegue saber como que está esse comportamento da glicemia ao longo dos 3 últimos meses. A parte de colesterol, as vitaminas são muito importantes para anualmente ter uma ideia se precisa de fazer alguma reposição, principalmente quando está com alguma dieta, como ele disse, né, fez algumas restrições e aí acaba às vezes deixando de comer alguns alimentos que são importantes para as vitaminas estarem normais. Se tiver histórico familiar, pode ser até que seja necessário ser antes do que 1 ano, esse controle? Sim, se já tiver algum histórico, alguns médicos já acompanham a cada 6 meses. Então, se o paciente tem riscos, risco alto de doenças cardiovasculares, diabetes, eles até reduzem para 6 meses. Quando tem alguma alteração, porque muitas vezes dá uma alteração, o médico sempre dá uma chance, né? Vai primeiro, faz uma dieta, tudo antes de começar a medicação, principalmente quando é uma alteração pequena, e volta para refazer os exames, geralmente com 3 ou 6 meses. Demétrios, para a gente finalizar, que mensagem que você deixa para quem está em casa e é sedentário, não está cuidando da saúde, está ali mais ou menos como é que você está? Você ainda pedalava, né? Você ainda tinha ali já alguma coisa? Sim, ainda né? tinha alguma coisinha, uma diversão para mim, que é praticamente atividade física, uma diversão. Tem que ser, né? Sim, com certeza, é um prazer para a vida inteira. Olha, o recado que eu dou para as pessoas é assim, busca se amar cada vez mais diariamente.
E a maior prova que você realmente está se amando é a atividade física. Você está cuidando do seu corpo e da sua mente. Esse é o recado que eu dou para as pessoas. Aí, obrigada, viu, por estar dividindo com a gente. Mas aí, você que está assistindo, né, que é associado Transmontano, quero te convidar para contar a sua história também. É só mandar mensagem no Instagram, _Saúde em Movimento, e a nossa produção entra em contato com você. A gente vai para o intervalo rapidinho e volta já já. Você sabe que saúde é coisa séria. Por isso, o Transmontano tem o plano certo para você, sua família e sua empresa. Aqui você tem acesso a uma ampla rede de serviços, própria e credenciada, incluindo o Hospital IGESP Litoral, o mais moderno da Baixada Santista para atendimento completo, adulto e infantil. E ainda conta com o Laboratório IMD, Medicina Diagnóstica, que oferece padrão de excelência internacional. Sua saúde merece o melhor. Venha para o Transmontano. Coloque sua vida em movimento. O Poliesportivo Santa Cecília oferece diversas modalidades para você. Numa estrutura com padrão olímpico, seja qual for sua idade, o Poliesportivo Santa Cecília é o lugar certo para alcançar seus objetivos. Encontre saúde e bem-estar perto de você. Poliesportivo Santa Cecília. Inscreva-se já! Chegou a hora do quadro Jogo Aberto, patrocinado pelo Hospital IGESP Litoral, o melhor e mais completo da Baixada Santista. Quem continua aqui com a gente é Ellen Moreira, biomédica, gerente executiva responsável por toda a operação do IMD Medicina Diagnóstica. Ellen, obrigada por continuar aqui com a gente, porque essa é a hora que a gente responde as dúvidas do pessoal de casa. Vamos começar? Vamos lá. Vamos lá então, vamos ver na tela a primeira dúvida. Aqui, fazer exames de sangue durante o período menstrual faz mal ou pode atrapalhar os resultados? Essa é a dúvida da Inara. A Inara tem 32 anos, ela mora em Guarujá, São Paulo. Muito bem. Então, não faz mal fazermos exames durante o período menstrual, mas é muito importante que o médico saiba em qual período do ciclo ela fez os exames, principalmente se forem exames de hormônio. Então, se forem exames de sangue, podem ser feitos tranquilamente, mas é muito importante ela anotar o dia do ciclo menstrual, porque se o médico tiver porque muitos hormônios alteram durante o período do ciclo. A leitura do resultado também, o médico obviamente já está preparado para isso, ele já sabe decifrar, né? Às vezes até pergunta, você estava o problema é que às vezes a pessoa esquece, não anota, né? Não lembra, às vezes tem um ciclo muito desregulado. Então é muito importante, principalmente quando está fazendo qualquer check-up, lembrar de anotar a data da última menstruação para ajudar o médico na interpretação dos resultados. Isso aí. Vamos para mais uma questão? Aqui na tela. Como funcionam os testes de alergia? Eles são seguros e confiáveis? O Maurício, ele tem 44 anos, é de Mongaguá. Muito bem. Então, os testes de alergia aumentam a cada dia, se descobrem novos testes e a gente consegue diagnosticar muitas alergias que contribuem muito para a saúde tanto das crianças como dos adultos. E eles são extremamente confiáveis, mas eles precisam de um acompanhamento médico. Por quê? Se o médico pede para realizar um exame, por exemplo, crianças menores de 2 anos, geralmente exames de alergia antes dos 2 anos não são muito confiáveis, principalmente os de sangue, porque a criança ainda não está com o sistema imunológico totalmente formado, então pode aparecer alguma alergia que realmente não é, ou não dar uma alergia que essa criança tem. Então, geralmente os médicos fazem muito mais entrevista com a mãe, antes dos 2 anos, acompanhamento, tira alguns alimentos ou algumas coisas e colocam. Agora, a partir dos 2 anos, sim, eles são extremamente confiáveis. E ele perguntou outra coisa, além de ser confiável... Podemos voltar à pergunta para ver aqui a outra dúvida?
Aqui, vamos ver. Se são seguros. Ah, como funcionam esses testes. Porque a gente sabe que tem, às vezes, faz umas marquinhas, né? Isso. Pega mas partes esses diferentes são aqueles do corpo. dermatológicos. É outro teste, outro então. tipo de teste. Esses são coletas de exames de sangue normais, que não precisam de jejum, que são coletados em qualquer horário do dia, mas é importante o médico orientar, porque se o paciente está com uma crise de alergia muito grande, está com um quadro alérgico muito forte, geralmente o médico faz um tratamento primeiro de 15 dias para tirar o paciente daquele quadro e depois ele faz os exames, para não darem um resultado falso positivo. Agora, ultimamente algumas pessoas apresentam, por exemplo, intolerância à lactose depois de muito tempo, depois de 50, 60 anos. Sim, sim, porque muda muito, né? Muda a alimentação. Então, esse exemplo, né? Muitas vezes o paciente está fazendo uma dieta diferente, tem alguma infecção intestinal, usa muito antibiótico. Então, tem várias coisas que mexem com o organismo e o paciente acaba tendo desenvolvendo uma sensibilidade, sim, que não teve quando criança ou na adolescência, ou desenvolve na fase adulta, ou até quando idoso. E que podem ser detectadas com esses exames também. Sim, sim, podem ser feitos. Tem tanto os testes de alergia como os testes de tolerância mesmo. Aqueles que a gente administra a lactose e faz algumas coletas de sangue para avaliar se teve alguma alteração, se está relacionado à lactose mesmo. Vamos para mais uma pergunta aqui na tela. Queria saber qual o tempo certo do jejum antes dos exames e também se a água quebra o jejum. 61 anos tem a Olga, ela que mora em Mongaguá. Eu sempre fico com essa dúvida. Nossa, eu sempre falando, será que pode? Será que não pode? E o remédio? Não, pode deve, tomar? A água é muito importante, porque o paciente que não toma água antes da coleta do exame, ele está desidratado e a coleta vai ser mais difícil. Então, o paciente precisa tomar, assim, a água, a quantidade normal, claro, né? Ele não precisa tomar mais água do que o necessário, principalmente se ele também tiver exame de urina, para não diluir, né, a urina. E os medicamentos também ele pode tomar. Os exames quando ele vai fazer exames da tireoide, então exames hormonais, a gente entende que é melhor não tomar os exames para a tireoide antes da coleta, deixar para tomar depois da coleta. Mas como ele ainda vai continuar de jejum, e o tempo de jejum também é muito variável, né? É sempre bom entrar em contato com o laboratório, porque isso é alternado, sim, né? Muda mas muito. No geral, os exames que hoje em dia nós mais pedimos o jejum de 12 horas são para os exames de colesterol e triglicérides, de 8 horas para o exame de glicemia. O restante dos exames, 99% não precisam de jejum. Então, é que a maioria dos pacientes fazem esses exames. Exatamente. Né? Mas aí, na dúvida, 8 horas é um tempo até que adequado, se precisar do jejum. Sim, mas depende do exame. Para os exames de colesterol, principalmente aqueles pacientes com maior risco, os médicos ainda preferem que seja realizado com 12 horas de jejum. 12 horas de jejum. Esse é o doído, né? Que é difícil. Vamos para mais uma pergunta aqui. Posso praticar exercícios antes da coleta de sangue? O Douglas tem 36 anos, é de Santos. Muito bem, Douglas, isso é muito importante. O ideal é não realizar atividade física pelo menos 12 horas antes da coleta de sangue. Então, porque alguns pacientes, às vezes, eu vi você falando que às vezes você corre muito cedo, faz atividade física muito cedo e aí depois vai coletar o exame. Então, o ideal é nesse dia que vai colher os exames, primeiro colhe e depois faz atividade física. E no máximo fazer na noite anterior. Vamos para mais uma pergunta, Ellen. Tem mais uma pergunta aqui na tela para você responder para a gente. Qual é e como é feito o exame que identifica os níveis de cortisol, conhecido como hormônio do estresse? A Geralda tem 59 anos e é de Santos também. Muito bem. Então, o exame de cortisol, ele é sempre feito de manhã, às 8 horas da manhã, o exame de sangue, tá? Já o cortisol salivar, ele pode ser feito, ele geralmente é feito em 3 fases, no período da manhã, da tarde e da noite. Colhe essas 3 amostras, mas o mais comum é o de sangue mesmo, que é feita uma coleta às 8 da manhã, porque precisa ser esse horário que é o pico realmente do... E é indicado para quê exatamente esse tipo de exame?
para a gente avaliar esse nível de... O nível de cortisol, ele pode, além de ser o hormônio, né, do estresse, ele pode estar relacionado à dificuldade para o emagrecimento, da disposição para atividade física. Então, é um exame muito importante para essas pessoas que estão cuidando da saúde. Tá, então, obrigada, viu, por estar aqui com a gente, respondendo as dúvidas do pessoal de casa. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada. Intervalo é rapidinho, a gente volta já. Você sabe que saúde é coisa séria. Por isso, o Transmontano tem o plano certo para você, sua família e sua empresa. Aqui você tem acesso a uma ampla rede de serviços própria e credenciada, incluindo o Hospital IGESP Litoral, o mais moderno da Baixada Santista para atendimento completo, adulto e infantil. E ainda conta com o Laboratório IMD, Medicina Diagnóstica, que oferece padrão de excelência internacional. Sua saúde merece o melhor. Venha para o Transmontano. Era uma vez uma criança que iria crescer em ideias e atitudes. Num lugar onde poderá ser protagonista de sua própria história e onde o conhecimento é o melhor companheiro dentro e fora da sala de aula. Aqui no Santa, o aluno se prepara para o futuro, descobrindo o prazer de aprender. Dê início a essa jornada. Colégio Santa Cecília. Com o apoio do IMD Medicina Diagnóstica, hoje o quadro Esporte é Saúde vai mostrar o trabalho do projeto Balé do Morro, aqui no Morro São Bento, em Santos, coordenado pela professora Mariana Roberta. Mariana já está aqui com a gente, bem-vinda, obrigada. Vamos começar então contando essa história, né? Porque você é professora de balé há mais de 10 anos e como é que surgiu a ideia desse projeto para as meninas do Morro? O projeto surgiu desde que eu me formei, né? E eu via que precisava ali naquele espaço, né? Naquele bairro que estava tão ocioso ali para as crianças, muitos tinham que descer para fazer o balé embaixo, né? E aí começou, a gente pediu 2 dias de espaço, começamos com 20 meninas, né? Hoje a gente atende a 70. Uau, olha como cresceu! Em quanto tempo isso? Já estamos há 7 anos lá no Morro e expandimos para o São Manuel. Olha só, mas a gente vai mostrar essa história para quem está em casa. Dá uma olhadinha. Quem está aqui agora comigo é a Patrícia, minha xará. Patrícia é voluntária do projeto e também mãe, beneficiada por essa iniciativa incrível, né? Paty, conta pra gente, pra você, na posição de mãe, o que representa o projeto no desenvolvimento da sua filha? Hoje ela está com 13 anos e ela já está aqui há 5 anos, né, com as meninas. Eu sinto, assim, que ela mudou bastante em questão de disciplina, organização, vaidosa. Ela gosta de estar aqui, né? Ela fica muito feliz aqui com as amigas. O balé para ela vai levar para toda uma vida, né? O balé trata muito bem essa questão da autoestima, desenvolve a personalidade. Exatamente. Então tem os benefícios além de físicos, né? Por ser uma atividade física e uma atividade intensa, a gente sabe que é uma atividade intensa, parece que é delicado, mas exige muito da musculatura, da concentração. Mas ela tem um grande benefício emocional também, né? Eu sinto que não só a minha filha, mas todas as outras, né? Elas vêm com aquele entusiasmo, né, de participar do balé, de se doar no balé, né, essa modalidade que é maravilhosa, né? E eu sinto que aqui elas se sentem bem quando chegam aqui. A minha filha principalmente, né? Ela se transformou em muitas coisas, né? Em questão de
Só benefícios, só né? coisas boas, só coisas boas. Ela é mais comunicativa, ela se comunica mais com as pessoas, que é uma coisa que ela tinha, né, de ser uma moça tímida. Nossa, em tudo. Eu sei que ela vai levar para uma vida toda. Eu tô com as meninas, elas fazem parte da turma mais antiga desse projeto. Eu vou pedir para elas se apresentarem. Eu sou a Maria Eduarda e estou no projeto há 7 anos. Meu nome é Flávia e eu estou no projeto há 7 anos. Eu sou a Tami e estou no projeto há 6 anos. Meu nome é Lavínia e estou no projeto há 6 anos. Meu nome é Pietra e eu estou no projeto há 4 anos. Praticamente o projeto nasceu com elas, né? Aí eu queria que você desse um recado, Flavinha, pra gente. Conta pra elas qual é a importância do balé na sua vida e dá uma dica pra elas também criarem coragem e virem conhecer o projeto e dançar com vocês. Bom, o balé pra mim é vida, eu tô nessa carreira há 7 anos e pra quem tá em casa, pratiquem atividade física e dança. O balé me ajuda muito na escola, em disciplina também, educação, porque balé não é só arte, balé não é só dança, é disciplina, educação e também amizades, né? Porque balé é uma família. E saúde, como ela falou, né? Vem dançar com ela. A gente viu aí a matéria maravilhosa. Agora, como é que você faz para organizar essas turmas? Porque são 70 meninas, né? Mais ou menos. Então, assim, de níveis diferentes. Sim. Como é que faz para dar uma organizada nisso? Olha, é todo um planejamento, né? Porque as meninas, elas começam com 4 anos e a gente tem até uma senhora agora que entrou já faz 3 anos, que ela tem 75 anos. Então, é bem difícil. Ela faz com as adolescentes, mas a gente adapta tudo para ela. E as pequenininhas a gente divide em horários diferentes. Né? Em dia diferente, as mais velhas hoje já ajudam as pequenas e assim a gente vai construindo e continuando nosso trabalho. E vocês fazem algum tipo de avaliação quando elas chegam lá, independente da idade, mas para saber se tem mais jeitinho com a dança, não tem? A gente não exclui ninguém, tá? A gente aceita todos os corpos, mesmo sabendo que o balé ele tem uma exigência, mas isso ficou para trás, né? Então lá a gente mostra que todos podem dançar, independente da idade, independente do tamanho. E a gente não faz nenhum tipo de seleção, né? Chegou, quer dançar e a gente está lá para poder ensinar e fazer com que todos possam participar. Então as turmas são juntas ou você divide assim, avançado, intermediário? Não, a gente divide. A gente divide, não. A gente divide por horário e por idade, né? A gente tem várias turmas, né? Elas começam com 4 anos e participam do Balé Baby, que é de 4 a 6. Ai, aí passando para os 7 anos já começa o primeiro ano do balé, né? Porque o balé em formação, ele exige 9 anos de formação. E lá a gente forma as meninas. Então a gente tem a turma do primeiro ano, que é a partir de 7, aí faz o exame anual para ver se está apta para passar para o segundo ano e assim por diante, completando a jornada de 9 anos. Só bailarinas ou tem bailarinos também? Não, a gente já teve no projeto bailarinos, né, que hoje foi para o Teatro Municipal de Santos, dança em outros lugares, mas atualmente a gente está sem nenhum bailarino, mas vem com a gente que não é porque não é não aceita, é porque não apareceu porque ainda não tem, E como é que é essa procura de vagas? Olha, é bastante. E a gente, infelizmente, estamos com um espaço bem osciloso, porque a gente usa um espaço público, né? Então é difícil, porque vem muita mãe querendo vaga e a gente não tem. Mas todo início de ano a gente dá um jeitinho para a gente abrir pelo menos 10, 15 vagas para começar durante o ano. Agora, Maria, é importante destacar que são aulas gratuitas, né? Então, como é que faz, assim, para entrar em contato com vocês? Alguém que queira, né, começar? Sim. É totalmente gratuita, tá? A gente só pede para comprar o uniforme da criança, mas é totalmente gratuito. E pode estar entrando em contato com a gente pela nossa rede social, pelo Instagram, que é Balé Expressão. Lá a gente divulga as vagas durante o início do ano e todo o nosso trabalho, evento que a gente participa. A gente já foi para Joinville com as meninas. Elas já participaram do Feed Fest, vários festivais aqui na cidade e fora também. E para muitas dessas meninas pode ter sido uma primeira viagem, né? Nem pensava em sair ali da cidade onde mora, sim, né? Sim. No começo não foi esse o intuito, né? Mas a gente ganhou uma proporção de qualidade das meninas que ficou pouco ali no morro, né? Então a gente saiu e hoje a gente tem o nosso 2 grupos de competição, o juvenil e o infantil, que a gente leva o nome do Balé Expressão, né, e do morro para fora para os festivais. As famílias inseridas também junto? Sim. O apoio da família é ideal, né, porque tudo lá é voluntário, né? A gente tem mães que participam com a gente, tem toda a nossa equipe, né, de voluntários. Então é muito importante que a União vem fazendo a força no projeto. E com histórias incríveis, com certeza, né, que está transformando vidas. Sim.
Está sendo sempre muito legal. Esses 7 anos que eu estou lá no projeto, digo que eu aprendi bastante com elas, né? Porque a gente vê a vontade e a melhora, né, na qualidade de vida delas, dessa nossa aluna que tem 75 anos, né? Ela entrou no balé já está há 3 anos. Então, assim, vem sendo muito bem para a autoestima e para a saúde delas. Parabéns por esse lindo projeto. Ó, tem 70, mas que sejam 140 e vai aumentando cada vez mais. Sim, muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada por você estar aqui com a gente hoje. Imagina. Esse foi mais um Saúde em Movimento com Transmontano. Se você conhece alguma iniciativa que também transforma a vida das pessoas através da atividade física, ó, conta pra gente. Traz_Saúde em Movimento no Instagram. Tô indo embora, hein? Mas antes quero lembrar o recado do Grupo Transmontano para você. Atividade física é saúde. Pratique, movimente-se.